Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a igualdade. Bom, se você gosta dos nossos vídeos e puder clicar no joinha, vai ajudar a divulgar. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Então, com certeza, algum dia você já pensou que todos os seres humanos deveriam viver vidas iguais e que todos deveriam ter as mesmas condições e mais, que deveriam viver numa mesma classe social e com as mesmas oportunidades. Bom, no Livro dos Espíritos, a partir da página 421, nós podemos ler sobre a igualdade dos seres humanos. E nós temos a pergunta 803, que é assim: para Deus, todos os homens são iguais? E a resposta: sim, todos são iguais e tendem para o mesmo objetivo final. E estão submetidos às mesmas leis da natureza, pois Deus fez as suas leis igualmente para todos, que nascem igualmente fracos e estão sujeitos às mesmas dores. E assim, o corpo do rico se destrói da mesma forma que o corpo de um pobre. Pois Deus não deu superioridade natural para nenhum ser humano, nem no nascimento e nem na morte. Ou seja, aos olhos de Deus, todos são iguais. Mas aí pode-se perguntar, por que então existem tantas diferenças entre os seres humanos? E a resposta: na verdade, Deus criou todos os espíritos iguais. Porém, os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. E assim, cada espírito conta com mais ou menos tempo de existência. E, por consequência, possui maior ou menor soma de experiências adquiridas. E a grande diferença entre eles está na diversidade dos graus de evolução de cada um, que são alcançados com essas experiências e também com a vontade que cada um tem. E essa vontade é o livre-arbítrio. Daí o porquê de uns se aperfeiçoarem mais rápido do que outros, o que lhes permite desenvolver diversas aptidões. E são essas diversas aptidões adquiridas que geram as diferenças dentro da sociedade. E essa variedade de aptidões se faz necessária para que cada ser humano possa concorrer para a execução dos desígnios que recebeu do mais alto. E tudo no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Ou seja, o que um não pode fazer, um outro faz. E é assim que cada qual tem o seu papel útil para desempenhar no mundo. Pois ninguém vem a esse mundo para passar férias, ou simplesmente para passear. Ademais, sendo os mundos solidários entre si, isso possibilita com que os habitantes dos mundos superiores venham habitar o nosso mundo, para nos dar os seus exemplos. É bem verdade que o espírito que já progrediu não retrocede para habitar mundos inferiores. Mas, como espírito livre, ele pode escolher condições que sejam mais precárias do que as que ele já teve em outras existências. Porém, tudo isso deve servir também de ensinamento para ajudá-lo a progredir mais na sua evolução. Assim, então, a diversidade das aptidões entre os seres humanos não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento que os próprios espíritos tenham alcançado. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permite que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estejam em contato com os mais adiantados, que podem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E isso também para que, necessitando
uns dos outros, compreendam a lei da caridade, que deve uni-los. E assim, então, as desigualdades sociais não fazem parte das leis da natureza e nem são obras de Deus. Elas são condições desenvolvidas pelo próprio ser humano e desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar no nosso mundo, para restar apenas a desigualdade dos merecimentos. E chegará o dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se com sangue mais ou menos puro, pois só o Espírito pode ser mais ou menos puro. E isso não depende da posição social que ele esteja ocupando. Já os que abusam em proveito próprio da superioridade das suas posições sociais, no tempo certo, terão que renascer numa nova existência, em que terão que passar pelos mesmos sofrimentos que tenham causado aos seus semelhantes. Bom, na página 424, nós temos a pergunta 811, que é assim: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas do mundo? E a resposta: não, e nem é possível, pois isso se opõe à diversidade das faculdades e das características dos espíritos. E os que concordam, ou melhor, os que não concordam com isso, não compreendem que a igualdade com que sonham seria desfeita em curtíssimo prazo pelas forças das coisas. Enquanto que, por outro lado, o combate ao egoísmo teria mais resultado na cura das chagas sociais. Bem, há alguns anos foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e o resultado apontou que se todo o dinheiro do mundo fosse distribuído de forma totalmente igualitária entre todas as pessoas do planeta, em alguns meses ou em alguns anos, tudo estaria novamente como era no início. Ou seja, os que antes eram pobres voltariam a ser pobres. E os que antes eram ricos voltariam a ser ricos. E isso porque, enquanto uns têm o dom de saber administrar e multiplicar dinheiro através de empreendimentos, outros só conseguem utilizar o dinheiro para adquirir bens que são de consumo rápido e que não geram lucro. Porém, não se deve confundir as riquezas com o bem-estar social. Isso porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo com o que lhe dá satisfação e não na execução de trabalhos de que não goste. E como cada espírito possui aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria sem ser feito, pois em tudo existe o equilíbrio. E os seres humanos só se entenderão quando praticarem realmente a lei da justiça, pois tanto as riquezas como as misérias existem apenas para testar o ser humano. Pois muitos, ao alcançarem a riqueza, tornam-se egoístas, orgulhosos e insaciáveis, em vez de praticar a ajuda aos seus semelhantes. Bem, com isso, nós podemos chegar na conclusão de que não é Deus que cria as diferenças entre os seres humanos. E também ele não cria uns mais inteligentes do que outros. Na verdade, só quem pode conquistar as possibilidades de se melhorar e de melhorar o ambiente em volta de si somos nós mesmos. E tudo através do nosso próprio esforço, das nossas próprias escolhas e das nossas próprias ações. E isso é para a gente pensar. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado e que aproveitem cada informação. Lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!